nosso encontro, a nossa discussão hoje é sobre tolerância. E aí, gente, eu fui para a filosofia, porque os entendidos mesmo, em profundidade, da tolerância, num primeiro momento, os primeiros entendidos, né? Da tolerância são os filósofos. E tem dois filósofos que falam muito sobre tolerância. Um deles é Horton e o mais falado e mais comentado de todos é o Scallon. Então pensem comigo. Quando a gente está falando de tolerância de uma perspectiva filosófica, nós vamos falar de tolerância de uma perspectiva mais relacionada à sociedade, tá? Por outro lado, uma coisa que é muito importante e que a gente não pode perder de vista, principalmente quando a gente faz essas comparações entre tolerância e aceitação, é que tolerância pode ser tanto em relação a coisas nossas, ou seja, eu posso tolerar mais as minhas coisas ou menos, ou pode estar relacionado ao exterior, o social, o contexto, as outras pessoas. Então, esse é um ponto muito importante, gente, porque às vezes nós associamos a questão da tolerância só com uma ou outra perspectiva, mas nos dois casos, esse é um exercício importante. Na literatura tradicional, clássica, da filosofia, nós estamos falando de tolerância. Quando nós estamos falando de tolerância, nós estamos falando de uma virtude humana. E na filosofia, quando a gente está falando de virtudes humanas, a gente está falando de compromissos éticos e morais. Então, isso significa que quando a gente está falando na perspectiva da filosofia, nós estamos falando de coisas que têm um fim em si mesmo, ou seja, eles existem como que para nos regular de alguma forma. Claro que nem todos, né? Na psicologia, por exemplo, as virtudes assumem outros tipos de explicação e eu não vou me deter, né, nessa questão porque o nosso foco é a tolerância, né? Mas isso me chamou muita atenção, pensar que quando eu tô falando de tolerância, eu tô falando de um ponto intermediário entre a total aceitação e a oposição imoderada. E quem define tolerância assim é o Horton, tá? Então quer dizer que tolerância tá naquele ponto do meio entre eu aceitar totalmente o que está acontecendo e eu me opor ferrenhamente a uma opinião, uma situação, uma questão que é contrária ao que eu acredito, ao que eu faço. E aí é muito interessante, porque nós temos dois tipos, então, né? Nós temos tolerância voltada para nós e nós temos tolerância voltada para os outros. Pensem comigo, gente. Como assim tolerância voltada para nós? Não existem coisas que nós temos dificuldade de tolerar em nós ou quando acontecem conosco? Por exemplo, os nossos pacientes com TAG, eles não têm intolerância à incerteza? Quando a gente está trabalhando com crianças, num primeiro momento, mais impulsivas, a gente acaba vendo que uma intolerância por esperar? Sim, isso tudo está dentro de uma lógica de tolerância. Toda vez que a minha tolerância falha, né, eu tô tendo alguma questão nesse espectro da tolerância. Então, a gente precisa pensar na tolerância nos dois aspectos. Vocês comentaram aí a questão da tolerância mais dentro da perspectiva social e nós vamos falar disso. Temos que falar. Mas não devemos esquecer que também tem um tanto de questões de tolerância que na verdade estão relacionadas com a gente.